Viva as possibilidades de Deus. Viva as possibilidades de Deus. Por que isso? Porque quando nós falamos sobre o impossível, e eu fico pensando comigo mesmo, como assim o impossível? Da onde surgiu o impossível? Desde quando o impossível se tornou impossível? E aí nós temos uma prática de desenvolver o que nós chamamos de mente teológica. Repita comigo, mente teológica. Mente teológica não é uma mente complicada, não é confusa, não é prolixa. Mente teológica é você pensar sempre a partir de Deus. Você tem na sua Bíblia aqui Gênesis 1 e Gênesis 2. Estamos juntos? E você tem Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui ou não? Essas duas partes aqui, Gênesis 1, 2 e Apocalipse 21 e 22, é o que nós chamamos de criação e consumação. Você sabia que Gênesis 1 e Gênesis 2 não tem pecado? Não tem queda? Não tem inimigo? Não tem morte? Não tem dor? Sabia que Apocalipse 21 e 22 também não tem pecado? Não tem morte? Não tem sofrimento? Não tem lágrimas? O que é isso? A história não começa com o seu problema. A história começa com a resposta de Deus. Durante todo esse processo aqui, é o que nós chamamos de o drama da queda e da redenção. O drama da queda e da redenção. E qual é o problema? É um problema de mindset, é um problema de lógica, é um problema de paradigma mental, é um problema de raciocínio. Nós sempre pensamos a partir da queda, nós não pensamos a partir da ideia original de Deus. Estamos juntos? Nós pensamos sempre a partir do problema e não a partir da ideia original de Deus. Então, no princípio da criação, em Gênesis 1 e 2, e na consumação, em Apocalipse 21 e 22, tudo o que vemos são maravilhosas possibilidades de Deus. O homem vivia originalmente uma realidade em que tudo era possível. E só o que existia eram as possibilidades de Deus. No princípio, a ideia de impossível é desconhecida. Já parou a pensar que o homem nasceu numa realidade em que ele olhava à sua volta e a única coisa que ele via era possibilidades. Possibilidades de criar, de amar, de pensar, de desfrutar, de viver. Possibilidades, repita comigo, possibilidades. A palavra impossível, muito provavelmente, não fazia parte do vocabulário do homem original no jardim de Deus. Porque em Gênesis 1 e 2, tudo o que vemos são maravilhosas possibilidades de Deus. Deus colocou o homem no lugar chamado Éden. Sabe o que significa Éden? Prazer, delícias, desfrute. Uau! O que é uma mente teológica? É em que você não pensa a partir da queda, do drama, mas pensa sempre a partir da ideia original de Deus. Estão entendendo? Um exemplo. Perguntaram para Jesus, Jesus, o que eu faço com relação à carta de divórcio? E ele diz, o que está escrito no princípio? Você está preso na queda, no drama, na dureza do coração. Qual é a ideia original? Volte para a ideia original. Saia das impossibilidades e volte a viver as infinitas possibilidades de Deus. O homem é uma fábrica de impossibilidades. O homem original no Éden é um homem abençoado por Deus. Quando Deus cria o homem, a primeira coisa que Deus faz, diz, Deus o abençoou. Sabe o que é abençoar? Dar todos os recursos e condições necessárias para que esse homem possa ser o que ele foi criado para ser e fazer o que ele foi criado para fazer.
E aí alguém chega para Jesus em Mateus 6 e fala: mas e se eu não tiver o que comer? Mas se eu não tiver o que beber? Mas se eu não tiver o que morar? Ele fala: olha para o pássaro, olha para o passarinho, olha para o lírio. Volte à ideia original, porque o Pai sabe de tudo que você precisa. E quem se preocupa com o que comer, beber, vestir e morar, não conhece o Pai, porque Ele não está dentro desse universo de possibilidades. Em que Ele olha para aquilo que as pessoas chamam de problema, Ele vai chamar do quê? Possibilidades. Eu quero dizer uma coisa, sabe por que o homem caiu? Sabe por que o homem se separou de Deus? Porque ele acreditou numa mentira chamada necessidade. Repita comigo, necessidade. O homem acreditou que a necessidade existe. Ele estava num lugar de infinitas possibilidades, em que ele poderia desfrutar de tudo livremente. Ele era suprido em tudo e não conhecia a palavra necessidade. Porque a Bíblia fala que ele poderia desfrutar de tudo. Sabe o que é tudo no hebraico? É tudo. Sabe o que é desfrutar de tudo? Livremente. Tudo livremente. Repita comigo, tudo livremente. Tudo livremente. Tudo livremente. Não há impossibilidades. Tudo livremente. Uau! Existia necessidade nesse ambiente? O homem podia desfrutar da presença de Deus, da família, do trabalho, da terra, livremente. Pensa comigo. Infinitas possibilidades você tem. Ele diz, dentre tudo que você pode desfrutar livremente, tem uma possibilidade, que se você escolher por essa possibilidade, você vai entrar no que eu chamo de impossível. Essa possibilidade vai te levar a experimentar aquilo que é impossível. O que é impossível? É impossível você viver plenamente sem Deus. E qual que foi o gatilho para que o homem pudesse entrar num universo de escassez e de impossibilidades? Justamente a mentira da necessidade. O que é a serpente? A serpente é a personificação do que Jesus, em João capítulo 8, chama de pai da mentira, que mente desde o princípio. Princípio quando? O princípio da queda. E o que ele vai dizer? Que você precisa de algo que você não tem. O homem tinha tudo, livremente, mas ele inventa. Existe algo que Deus não te deu. Existe algo que você não tem. Você pode ter mais, você pode ser mais, você pode saber mais. E aí você será como Deus. E aí a pergunta é: qual a origem das impossibilidades? A ideia de impossibilidade nasceu na história quando o homem, movido por auto-engano, trocou o universo de possibilidades de Deus, desfrutar de tudo livremente, pela ilusão impossível de ser alcançada, ser como Deus, ser senhor da própria vida, ser protagonista da própria história. Estão entendendo? Ele trocou um universo de possibilidades em Deus, de coisas que ele pode viver em Deus, por algo que era simplesmente impossível. Por quê? Porque viver fora da relação de amor e aliança com Deus é impossível. Um limite apenas foi colocado, e essa era a prova da relação de confiança. O possível e o impossível estava diante do homem. O que aconteceu? A ideia de impossibilidade nasceu quando esse homem trocou todas as possibilidades por uma coisa que era impossível. O que é impossível? Impossível é tudo aquilo que não pode ser, que não pode existir. Impossível é tudo aquilo que não tem como acontecer. Impossível é tudo que não há como fazer. Impossível é tudo que está fora da realidade. Quantas vezes você já se viu diante de algo impossível? Agora imagine que antes da queda isso não existia.
E sabe o que aconteceu? Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que nós voltássemos a essa relação original com Deus. E Ele apresentasse diante de nós um novo mundo, um mundo das possibilidades de Deus. O grande drama é que muitas vezes nós somos chamados por Cristo para voltarmos a esse lugar em Deus. Por isso que Paulo, nas suas cartas, vai falar, se alguém está em Cristo, repita comigo, em Cristo. Em Cristo somos uma nova criatura, em Cristo somos mais que vencedores, é em Cristo, é voltar ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído, e voltar para estar em Cristo muda a nossa visão do mundo. Por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é a luz, Ele ilumina os olhos do nosso coração para que possamos ver a realidade como ela é e não como ela se tornou depois da queda. Muitas vezes nós olhamos para uma situação e definimos ela por aquilo que ela se tornou. Mas o que ela se tornou não define o que ela é. O que define o que ela é o que ela foi criada para ser. Nós temos que aprender a olhar para as pessoas e não defini-las por aquilo que elas se tornaram, mas olhar para elas e dizer, não é isso que você foi criado para ser. Estamos juntos? Isso muda a nossa maneira de pensar. Por quê? Porque nós vamos entender o caminho da redenção, de voltarmos de volta a um lugar em Deus. O homem trocou o que era divinamente possível pelo que será sempre humanamente impossível. Eu vou falar de novo. O homem trocou o que era divinamente possível por tudo aquilo que se tornou humanamente impossível. Por que as coisas que você olha parecem humanamente impossíveis? Porque você não vê a partir da perspectiva de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Uau! Quando alguém chega para você e fala, isso é impossível, você fala, é uma questão de perspectiva. O que é perspectiva? É o lugar a partir de onde você olha. Eu estou aqui, eu tenho uma perspectiva, um ponto de vista. Estamos juntos? O irmãozinho que está lá no fundo, o irmão José Roberto, faz um sinal aí. Ele olhando dali, ele tem uma perspectiva, que é um ponto de vista. Estão entendendo? O que é perspectiva? O lugar a partir de onde você vê. Cristo nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa, ou seja, Ele mudou nossa posição. Se Ele mudou nossa posição, agora estamos no lugar chamado em Cristo. Repita comigo, em Cristo. Agora estamos num lugar chamado? A minha perspectiva agora é outra. Por quê? Porque eu voltei ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Em Cristo. Vemos a partir da condição que estamos, se nascemos de novo, se fomos recriados e fomos transportados para um novo lugar chamado? Aleluia. Temos uma outra perspectiva. No que o homem sem luz ver impossibilidades, nós que estamos, vemos possibilidades de Deus. Yeah! Estamos juntos? Quando o homem trocou as possibilidades de Deus para viver a ideia que parecia para ele possível, ele experimentou a morte, a ausência, a falta, vazio infinito e passou a lidar com um universo de impossibilidades. A partir da separação e da vida e da luz, o homem integralmente limitado de força, de recurso, de entendimento, de direção, passa a ter a sua mente condicionada a chamar de realidade apenas aquilo que lhe parece possível. A partir desse momento, qualquer situação que vá além da sua capacidade, qualquer situação que vá além do seu entendimento, qualquer situação que vá além do seu recurso, ele vai chamar de impossível.
Mas nós temos uma outra perspectiva, porque estamos vendo a partir de um lugar chamado em Cristo. Então tudo é impossível para quem deixou de crer. Tudo é impossível para quem deixou de confiar. Todos os homens integralmente limitados tornaram-se naturalmente incrédulos, incapazes de crer em qualquer situação que demande algo além do que lhe parece possível. Por isso, a realidade de Deus, que sempre foi, é e será, parece totalmente impossível ao homem. O homem naturalmente incrédulo se torna incapaz de crer nas possibilidades de Deus. Por quê? Porque isso está além dele. E aí o que acontece? O homem se torna protagonistas da missão impossível. O homem sem Deus vive a missão impossível. O que é a missão impossível? É o homem andarilho errante, carregando na face a marca de condenado e no coração o pavor da morte. Partiu em sua missão impossível. Caim foi o grande fundador da cidade dos homens, Gênesis 4. E da busca pelo mundo ideal, da busca pela vida boa, protagonista do que nós chamamos de o sonho impossível. O homem sem Deus, ele vive o que nós chamamos de missão impossível. A segunda geração depois da queda, Caim, ele se torna o fundador da primeira cidade dos homens. Da onde que ele tirou a ideia de uma cidade? A mesma cidade que Abraão viu, a cidade cujo fundador e o arquiteto era o próprio Deus. Deus já estava construindo uma cidade. O homem não é incapaz de fazer algo sem que antes ele não veja alguém fazendo. Então, Deus é o grande construtor da cidade que vai descer dos céus. Quantos creem nisso? E o homem acredita que pode construir a sua própria sem precisar de Deus. Só que na verdade a Bíblia fala que Caim, ele era um andarilho errante. Lembra que nós falamos aqui no nosso último encontro? A diferença entre o andarilho e o peregrino. O andarilho é aquele que está fugindo de casa. O peregrino é aquele que está indo para casa. Caim foi chamado de andarilho errante. Por quê? Ao invés de Deus matá-lo por ele ter derramado sangue inocente, Deus colocou nele uma marca, que é a marca que está sobre todo ser humano, a marca de um condenado. Eu não vou te matar, mas eu vou colocar uma marca sobre a sua vida. Você é um condenado. Essa era a marca de Caim. As pessoas podem dizer, não, mas eu vivo muito bem sem Deus. Deixa eu ver sua testa. Tem uma marca, condenado. Como você sabe? Você se esconde na cidade dos homens porque morre de medo da morte. Essa é a cidade que fundou Caim, procurando se esconder, refúgio dos foras da lei. Só que essa era a missão impossível, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que vai acontecer é que a vida nessa cidade dos homens se torna insuportável. A vida na cidade dos homens se torna tóxica. E a maldade na cidade dos homens começa a aumentar de tal maneira que a Bíblia fala em Gênesis que o coração de Deus se partiu. Alguns leem ali que fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas é impossível que Deus se arrependa. Isso é uma maneira de você expressar que Deus lamentou profundamente a condição em que o homem chegou. E aí então nós começamos a aprender aqui algumas lições. Como voltar a viver essa realidade das possibilidades de Deus? Quantos querem isso? A primeira lição, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: volte a viver as possibilidades de Deus, andando com Deus e sendo divinamente instruído. Aqui nós chegamos em Noé. Na história de Deus, pelo caminho da redenção, Noé, homem justo e íntegro, andava com Deus
e sendo divinamente instruído, experimentou as possibilidades de Deus. Olha que lindo isso. Vocês estão acompanhando a construção ou não? Gênesis 1 e 2, o homem vive apenas possibilidades de Deus. Daqui a pouco ele acredita na mentira da necessidade. Mas não havia necessidade. Repita comigo, a necessidade não existe. Se eu estou em Cristo, o que eu tenho diante de mim são possibilidades. Um exemplo para você entender isso. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser colocado à prova. Quantos querem ser homens aprovados? Levanta a mão, quem quer ser um homem ou uma mulher aprovado? Mais alto, deixa eu ver. Amém. Agora eu te pergunto, tem como você ser aprovado sem que você seja provado? Sim ou não? Então diga para a pessoa que está ao teu lado, para de reclamar. Deus te ama tanto, que Ele te leva ao lugar para ser provado. Para que nesse lugar, você descubra que a necessidade não existe. E experimente as possibilidades de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser provado. Estamos juntos? E no final de 40 dias ele teve fome. O inimigo vem e fala, você tem uma necessidade. Faça alguma coisa pela sua necessidade. É aí que você arruma os problemas. Os problemas da sua vida surgiram quando vocês começaram a tentar resolver as situações a partir da ideia da necessidade, sem antes ouvir o conselho de Deus sobre a sua realidade. Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não vivo do meu estômago, eu vivo do que Deus fala comigo. E se Deus não falou nada, eu não faço nada. Eu vou acreditar nas possibilidades de Deus. Os anjos vieram e serviram pão para ele. Pergunto, a necessidade existia? Não. O que existia era uma oportunidade dele experimentar as possibilidades de Deus. A provisão de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus. O que governa você não pode ser a sua fome, mas a sua obediência. Nós não vivemos por resultado, mas por obediência. Quando que o homem começa a experimentar possibilidades de Deus? Noé vive um tempo tão caótico, tão caótico, tão caótico, ao ponto do coração de Deus se partir. E ele lamentar a condição que o homem está, e ele fala, eu vou ter que começar de novo. Eu vou ter que visitar a terra com um juízo ambiental. Um juízo ambiental em que eu vou abrir as fontes das águas, eu vou fazer chover sobre a terra, até que eu recomece. E ele vai recomeçar a partir de quem? A partir de um homem que andava com Deus no meio dos seus contemporâneos. Um homem que andava com Deus no meio da sua geração. Porém era um homem que via as possibilidades de Deus. Olha o que diz na sua Bíblia, em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé foi avisado a respeito de coisas que não se viam. Ninguém imaginava o que iria acontecer. As pessoas achavam impossível que a terra fosse coberta de água. As pessoas achavam impossível que alguma coisa pudesse mudar a história. Mateus 24, Jesus profetiza, presta atenção, os últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, quando Jesus sobe aos céus e envia o Espírito, Ele inaugura um tempo na história chamado últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, e Ele disse, nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Presta atenção! Ele diz, as pessoas estariam vivendo as suas vidas pequenas, limitadas, mesquinhas, egoístas, e não perceberiam o que está acontecendo. Deus está fazendo algo na história. A pergunta é, quem está vendo? Estamos reclamando como todo mundo?
Ou estamos percebendo Deus nos levando a um lugar de novas possibilidades? Estava dando uma aula essa semana e falando sobre o povo quando ele entra em Números, e é sensacional porque eles ficaram 2 anos parados no Sinai ouvindo as instruções de Deus, e aí eles começam a andar. Quando eles começam a andar, depois de 3 dias caminhando, eles começam a reclamar. E sabe quem que começou a instigar murmuração e reclamação? O populacho. O que era o populacho? Eram os egípcios que saíram junto com os judeus, mas não eram hebreus. Estavam, mas não eram. Não tinham a mesma natureza, não tinham a mesma perspectiva. E aí eles excitaram, provocaram, e todo o povo começou a reclamar, sentindo falta daquilo que eles comiam no Egito, sendo que Deus tirou eles do Egito para levar ao deserto. Imagina, olhe para mim, olhe junto comigo para um horizonte. Imagine um horizonte de um deserto. Imagine que todos nós aqui estamos diante de um horizonte do deserto. Se olha para o deserto, o que você vê no horizonte dele? 2 coisas. Repita comigo: céu e terra. E o que mais? Possibilidades. Uau! Deus tirou uma geração de um lugar apertado, encurralado, um labirinto, espremido, oprimido. Eles estavam sangrando, eles estavam vivendo uma vida amarga. E Deus fala: eu vou levar vocês a um lugar onde o céu toca a terra, de infinitas possibilidades. E eu vou dar as medidas para que vocês construam algo na terra como no céu. E aí você reclama quando você passa por um momento de deserto. É porque você pensa como aqueles que estão, mas não são. O relatório que você dá sobre o tempo que estamos vivendo fala mais sobre você do que sobre o tempo que estamos vivendo. Então, se você me diz que está tudo mal, que está tudo acabado, está tudo destruído, não tem mais jeito, eu pergunto: onde você está? A partir de que lugar você está vendo? Porque Deus nos chamou para, a partir de Cristo, vermos um novo mundo de possibilidades, em que nós vamos ser provados, mas vamos crescer, vamos romper, vamos amadurecer, vamos nos desenvolver e parar de ser como um bando de crianças mimadas que só choram, mas nunca se levantam e caminham. O reino de Deus é um reino de filhos, mas não é um reino de meninos. E crescer dói. Segundo ponto, para voltar a viver as possibilidades de Deus, fortalecendo-se na fé, glorificando a Deus e crendo contra todas as impossibilidades. Fortalecendo-se na fé, glorificando a Deus e crendo contra todas as impossibilidades. Eu acho esse texto sensacional. Por quê? Esse texto está em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17. Ele vai dizer: Ele é o Pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí Pai de nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Presta atenção. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não... Como se já... Cara, isso é incrível. Você fala: isso não existe. Eu te pergunto: quem disse? Porque se o meu Deus diz, passa a existir. Uau! Como que as coisas no princípio passaram a existir? Pela palavra. Deus disse: haja, e houve. Deus mudou? Não. Então, para que algo que não existe exista, o que eu preciso? De uma palavra. Repita comigo: só uma palavra. Yeah.
Quando Deus reconhece em nós a sua palavra, Ele faz as suas obras. Querido, sabe o que falta em nós? A sua palavra. A gente tem opinião sobre tudo, a gente tem um posicionamento sobre tudo, mas a gente não sabe o que a palavra diz sobre essas coisas. É uma torre de Babel evangelical, uma confusão das línguas e das opiniões. Mas o que Deus diz? Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Ou seja, Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra o que se esperava. Estão entendendo? Para o homem, era possível que um casal de idosos, na média de 90 anos, tivesse um filho? Não era possível. Para o homem, era impossível. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas quem foi que chamou Abraão? Deus. E Deus começou a falar para Abraão: Abraão, eu preciso que você mude a sua perspectiva. Eu chamei você de um lugar chamado Torre de Babel, confusão, mistura. Ideias misturadas, ideias confusas, ideologias misturadas, políticas misturadas. Eu estou chamando você para fora disso. Assim como eu vou chamar o meu povo para fora do Egito. Assim como nos últimos dias eu vou chamar para fora da Babilônia. Eu preciso que vocês saiam para que vocês entendam. Ver a partir de um novo lugar, chamado em Cristo. E aí Abraão sai. Quando você muda a sua posição, você muda seu ponto de vista. Sua perspectiva, ele estava vendo agora a partir de um outro lugar. Estamos juntos? E aí Deus começa a falar com ele. A partir de você, eu vou começar uma nova matriz cultural. Eu vou levantar um novo povo. Um novo tipo de vida em comunidade, um novo tipo de vida em sociedade, como um testemunho para todas as nações, a partir de você e da sua descendência. E Deus fala, a partir de você e a partir da sua descendência. E de repente, numa dessas conversas com Deus, ele fala: Deus, você tem falado muito de descendência. Eu te pergunto, vai ser o meu servo? Ele fala: não, você vai ter um filho. Mas seria isso possível? Ele fala: então, olha para cima. Tenta contar as estrelas. Não dá. Ele fala: então é isso que eu quero que você viva. Um universo de novas possibilidades. Não entendeu? Tá, vou desenhar. Olha para o deserto. Tenta contar os grãos de areia do deserto. Ele fala: não dá. Ele fala: então é isso que eu quero que você viva. Um novo mundo de possibilidades, em que eu chamo de pai aquele que ainda não é, como se já fosse. Porque para Deus tudo é possível. Yeah! Ele me chamou com 16 anos para pregar, sendo que eu não falava. Eu era tão introvertido, tão estranho, muito mais estranho do que sou hoje. Minha mãe está aqui, testemunha disso. E as professoras colocavam eu para sentar na escola do lado daquelas meninas que falam, tipo as minhas filhas. Para ver se arrancava uma palavra de mim, e eu quieto. Não falava nada. Aos 14 para os 15 anos, o Espírito Santo me pegou. Com 16 para 17, eu já estava no seminário teológico. Deus falou: você vai pregar a palavra. Mas eu nem falar, falo. Porque Deus falou: veja um mundo de possibilidades. Porque para você e para o homem que vê separado de Deus e que acredita no seu mundo sem Deus, tudo é impossível. Mas quando você volta para esse lugar em Deus, o que você vê são só possibilidades. Estão entendendo? 2 homens, cada um tem uma esposa. As 2 esposas vão para um hospital e ficam em coma. Uma volta, outra faleceu. Por quê? Para cada um,
Deus está levando a um novo universo de possibilidades. Estão entendendo, querido? Ambos continuaram crendo, porque ambos continuaram amando. Isso aconteceu comigo e com meu amigo. A minha esposa ficou em UTI em coma, quase morreu, e Deus falou, ela vai voltar. Um amigo do Rio de Janeiro, a esposa ficou em coma e ela não voltou. Mas nós continuamos amando a Deus, continuamos crendo a Deus e continuamos vivendo um universo de possibilidades em Deus. Estão entendendo? Porque aquilo que para nós parece fim, para Deus é uma nova possibilidade. Deus fazendo uma coisa nova na história. Abraão creu. Abraão tem consciência das impossibilidades da sua natureza. Porém, ele confia nas possibilidades de Deus. Abraão, ele não duvidou por incredulidade. Eu acho lindo quando Paulo fala isso. Abraão creu e Abraão não duvidou por incredulidade. São duas coisas que você precisa entender. Repita comigo, dúvida e incredulidade. Dúvida é pecado? Não. Incredulidade é? Sim. Por quê? Porque nós, na nossa incapacidade de ver tudo, temos dúvidas. Mas a dúvida, ela vai te levar a uma bifurcação. E ela vai ter uma placa que é um convite a crer e a confiar. E uma outra placa, um ato de decidido de não acreditar, incredulidade. A dúvida não é uma escolha, é uma natureza. A incredulidade é uma escolha. Ter dúvidas, todos temos. Mas escolher crer ou não crer é a diferença. Então, ele não duvidou por incredulidade. Eu acho isso lindo, porque Paulo entendeu. Ele teve as suas dúvidas. Sara chegou e falou, então faça com a minha serva. Vamos viver então o cumprimento da palavra de Deus. Ele teve dúvidas, mas em nenhum momento ele deixou de crer. A prova é que aqui ele diz que ele conheceu um Deus que ressuscita os mortos, mas até Abraão ninguém é ressuscitado. Por quê? Porque quando ele estava levando o seu filho, em Gênesis 22, ele diz, nós iremos e voltaremos. Porque mesmo Deus que deu um filho, é o Deus que vai cumprir a promessa. Ele sabia que eles iam voltar. Ele já tinha entrado num nível, numa dimensão de fé, em que o que ele via é, não importa se eu vou pegar um cutelo e matar meu filho, nós vamos voltar. Meu Deus do céu. Ele entrou num nível em que ele não vê mais impossibilidade. Ele só vê possibilidades de Deus na vida dele. E ele vai para cima. E o mesmo Deus que falou, sacrifica, é o Deus que falou, Abraão, já deu. Eis o cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu filho. Ele fortaleceu a sua fé, dando glórias a Deus pelo que haveria de acontecer, independente das coisas que pareciam impossíveis. Que o nosso olhar mude, porque estamos num lugar em que nós vemos a partir de Cristo. Um lugar de novas possibilidades de Deus. Por fim, um terceiro ponto. Volte a viver as possibilidades de Deus. Mesmo que pareça impossível aos homens, para Deus tudo é possível. Esse aqui é um texto em que Jesus é abordado por um jovem. Um jovem conhecido como jovem rico. Quem já ouviu isso? Nós não temos tempo para falar sobre essa história, mas eu quis trazer uma situação do Novo Testamento para que a gente não ficasse apenas no Antigo Testamento e você conseguisse ver esse princípio funcionando no Novo Testamento. E você vai perceber que aqui a questão, quando ele diz, para Deus tudo é possível, não está falando de coisas que o homem pode ter. Está falando de uma realidade que o homem deve entrar. Porque quando você entra nessa realidade, o universo de possibilidades se abre.
O homem deixou de experimentar esse lugar por confiar nas coisas que ele tinha. Estão entendendo? Ele tinha posses e ele tinha segurança naquilo que ele tinha, porque hoje o que define as pessoas é o que elas têm e não o que elas são. Por isso que é um jovem rico, ele não tem nome, porque ele não tem identidade, porque o que define ele é o que ele tem. A única maneira de você ter uma identidade é tendo relacionamento com Deus, porque você foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. Logo, a sua identidade não está com você, foi com quem você foi criado para ser igual. Ele era um jovem sem identidade, porque a única coisa que ele tinha como onde se apegar eram em coisas. E eu gosto quando Marcos fala que Jesus olhou para esse jovem com amor. Jesus olha para todos com amor. E ele diz, o que eu tenho que fazer de bom para herdar? Olha a criação aqui. O que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Ele está pensando em meritocracia. Ele está pensando em, eu posso ser bom. E eu posso ser salvo por ser bom. Mas fazer bem não te faz bom. E Jesus diz, filho, não há um homem sequer que seja bom. Bom, só o Pai. E ele diz, cumpre os mandamentos. E ele pergunta, quais? Presta atenção, talvez você nunca tenha percebido isso, mas Jesus ali fala da segunda tábua e não da primeira. A primeira tábua da lei fala da relação com Deus, amar a Deus. A segunda tábua fala com relação ao próximo. Ele fala, se você ama a Deus mesmo como você diz, então dá os seus bens ao próximo e me segue. E você será perfeita. E você vai viver um universo de possibilidades. Estão entendendo? Ele fala, mas é tudo que eu tenho. Ele queria merecimento para ser salvo. Jesus propõe desprendimento para viver para sempre. Jesus propõe um amor que vai abnegar. Aquele que tentar salvar a sua própria vida, perde, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganha. O quê? Um novo mundo. Você precisa entender algo. Jesus morreu na cruz. E quando ele chegou nas regiões inferiores da terra, ele se encontrou com a morte. E a morte não pôde detê-lo, porque o que retém o homem na morte é o pecado. E ele veio para vencer a morte, porque ele não tem pecado. E quando a morte olha para ele, não vê nele pecado, e ele veio morrer pelo pecador, a morte não pode detê-lo, então ele vence a morte. Quando ele vence a morte, ele também vence o inferno. E aí ele ressuscita. E quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Não mais o velho homem, não mais a alma vivente, porque agora somos um novo homem em Cristo, espírito vivificante, um novo tipo de gente andando pela terra, que vê o mundo de uma outra maneira. Nós não podemos mais ver as situações como as pessoas normais veem, porque você não é mais normal. Você ressuscitou com Jesus, cara. Você nasceu de novo. Você é um homem de vida eterna, porque a vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho. Nós não podemos mais ficar lamentando impossibilidades. Nós temos que começar a celebrar as possibilidades de Deus. Possibilidades, possibilidades. Eu amo Deuteronômio quando ele fala assim, eu levei vocês para o deserto. Oséias fala, eu levei vocês ao deserto, porque lá era um lugar em que estariam só nós dois. Eu levei vocês ao deserto para falar ao seu coração.
Já ouviu Jesus falar sobre isso? Entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai vai encontrar com você. Deserto é lugar de encontro. Ele fala: eu levei você por um deserto por todos esses anos. Olha o seu sapato, ele não gastou, eu não deixei faltar. Olha a sua roupa, sobrenaturalmente ela ainda está inteira. Não deu nem tempo de você sentir fome, porque eu te dei o que comer, o que beber, o que vestir. Para quê? Para que você conhecesse um Deus que os seus pais não conheceram. Para que você desfrute de um universo de possibilidades. E que você entenda que nada nesse mundo caído pode parar você, a não ser você mesmo. Jesus chamou seus discípulos e disse: não leve nada, filho. Como assim, mestre? Não leve nada. Depois de 3 anos ele olhou para eles e disse: e aí? Faltou alguma coisa? Vocês viram moeda sair de boca de peixe, velho? Vocês viram 5 pães virarem 5.000 pães? Eu quero levar vocês a olhar para uma situação e pensar: uau, possibilidades. Não seja um agente de conflito, um criador de problemas. Seja visionário. Creia nas novas possibilidades de Deus para a sua vida, querido. Os pensamentos de Deus são de bem, não de mal. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Os meus caminhos são bem mais altos que o seu. Porém, os caminhos do homem são de morte, de dor, de caos. O meu convite a você nessa noite é o mesmo convite que eu vejo Deus fazendo ao homem durante toda a história. Volte a viver as possibilidades de Deus. Eu acho lindo em Marcos capítulo 9, quando um jovem pede compaixão a Jesus porque o seu filho sofria muito tempo de perturbação demoníaca. E ele diz: tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus respondeu: você está perguntando se eu posso te ajudar? E ele diz: tudo é possível ao que crê. E aí eu vejo eu e você nesse momento. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas nos olhos e diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Talvez essa seja não só a minha oração nessa noite, mas a sua. E você fala: pastor, eu creio em tudo isso que você falou. Eu quero viver as possibilidades de Deus. Eu não quero mais ser um agente de conflito, um criador de problemas. Eu não quero mais dar voz aos meus pensamentos contra Deus e murmurar. Eu creio que o que eu olho e eu vejo o impossível, eu posso mudar o meu ponto de vista, mudar minha perspectiva e em Cristo ver como um ressurreto e olhar a consumação, o fim da história e dizer: não é o fim, existem novas possibilidades de Deus nisso. Não é um desemprego, são novas possibilidades de Deus. Não é só uma doença, são novas possibilidades de Deus. Não é uma crise, são novas possibilidades de Deus. E aí Jesus olha para nós e diz: tudo é possível ao que crê. Repita comigo: tudo. Sabe o que é tudo no grego? Vocês são ótimos em grego.
Mas eu me coloco no lugar desse pai que clamou com lágrimas nos olhos: eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha falta de fé. Jesus olhou para ele e libertou o seu filho. Aquilo que parecia impossível aconteceu. A minha oração por você hoje é: peça ajuda. Por olhar para a situação e crer, Deus pode fazer, mas Deus, me ajuda na minha falta de fé. Confie no poder de Deus e declare, dê voz aos seus pensamentos, dizendo: tudo é possível ao que crê. Toda vez que você perceber a sua fé enfraquecendo, lembre-se de Abraão. Ele fortaleceu a sua fé dando glória a Deus, glorificando a Deus. Deus é o Deus das possibilidades. Deus é o Deus das possibilidades. Eu preciso ver além da circunstância. Eu preciso ver a partir da realidade de Deus. E aí sempre lembre de declarar: tudo é possível ao que crê. Diga a pessoa que está ao teu lado: tudo é possível ao que crê. Se você deseja se unir a mim nessa noite e fazer essa oração: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Você que está nos acompanhando online, nós queremos também deixar essa palavra para você. Se você se identifica com essa palavra e ela faz sentido para você, se coloque de pé, se apresente diante do Senhor. A fé vem pelo ouvir a sua palavra. E nós estamos aqui juntos, no mesmo coração e alma, disponíveis, dispostos a ser fortalecidos na nossa fé, porque é uma quarta de fortalecimento da nossa fé. A fé define quem somos, a fé define como vivemos. Fé nos dá nova perspectiva. A partir da fé nós vemos a partir do princípio. A partir da fé nós vemos possibilidades onde as pessoas veem impossibilidades. A partir da fé nós vemos respostas, solução. Assim foi José, um homem que foi resposta a um tempo. Porque onde ninguém conseguia entender uma saída, Deus mostrava para ele possibilidades. Deus abençoou essa igreja para que o Senhor levante aqui homens e mulheres que sejam agentes de mudança nesse tempo que estamos vivendo. Que tenham um novo olhar sobre a realidade, que tenham uma nova perspectiva sobre a realidade, e eles vão começar a se destacar na universidade, no mercado, na empresa, no ambiente corporativo, na família. Por quê? Porque o olhar dele é diferenciado. Onde as pessoas veem problemas, eles veem uma oportunidade, uma possibilidade. O que as pessoas chamam de fim, ele chama de começo. O que as pessoas chamam de caos, ele chama de processo criativo. O olhar diferente. Ah, Senhor, olha-nos com amor como o Senhor olhou para aquele jovem rico. Assim como Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo para segui-lo. O que será de nós? Senhor, nós deixamos tudo para segui-lo. O que será de nós? Jesus disse: em verdade vos digo, que os que me seguem, na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Também vos assentareis para julgar com as tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado
casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Tudo aquilo que nós deixamos para seguir a Cristo não se compara com aquilo que há de ser revelado em nós. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Pai, estamos aqui. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Assim como nos dias de Eliseu, abra os nossos olhos. Se pessoas aqui apenas veem um exército de inimigos, abra os nossos olhos para que possamos ver os anjos de Deus, a realidade de Deus sobre a nossa vida. Eu abençoo para que nós saiamos daqui com uma nova perspectiva. Abençoo para que a nossa fé seja fortalecida, para que o nosso ânimo seja renovado, para que os joelhos trôpegos sejam fortalecidos, e que nós venhamos encarar as situações e ver nelas possibilidades de Deus. Possibilidades de Deus. Deus está fazendo uma coisa nova. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Estou em tuas mãos. Declare isso. Minha confiança, declare com toda a sua força. Meu Deus nunca falhou. Em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Estou em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus nunca falhou. Em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Estou em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus nunca falhou. Aleluia. Aleluia.